Guto, primeiro boa noite, Gabriel da TV Centro-América. Há 4 rodadas atrás, 5 rodadas atrás, se falava muito sobre o setor defensivo do Cuiabá. Jornalistas, torcedores, o Cuiabá vinha sofrendo muitos gols. Na ocasião eram 8 partidas, das 8, 4 o Cuiabá tinha saído atrás do placar, enfim. E 3 jogos consecutivos agora o time consegue emplacar 3 vitórias e sem ser vazado. E é claro que numa Série B isso é fundamental, pensando até em saldo de gol, como o campeonato está bastante equilibrado. Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho que foi feito e a importância dessas vitórias, o modelo de jogo encaixando e o Cuiabá conseguindo vencer e sem ser vazado. Eu acredito que seja importante. Boa noite. A conscientização, né? Comportamento, repetição da mecânica de jogo. Quando o time começa a ter mais a bola, não desperdiçar de qualquer maneira, fica mais com a bola, corre menos os riscos, né? E isso vem acontecendo. O time começando a ganhar um pouco mais de molho, mexer mais a bola. Hoje talvez tenha sido o jogo que nós mais criamos oportunidades claras de gol. Eu não sei dizer o número, a gente contava lá, acho que no primeiro tempo foi pelo menos umas 4, e no segundo tempo mais, no mínimo 4 além do gol. Eu acho que é repetição, é comprometimento, que está a cada dia 6 no segundo ou no primeiro? Total. Chance real clara de gol, dentro da estatística de quem avaliou aí. Né? Daqui a pouco ele tirou umas aí que também a gente poderia dizer que foram chances de gol. Mas vamos lá. Eu acho que os jogadores vão percebendo o quanto tem que trabalhar, o quanto que tem que minimizar erros, e o comportamento ele vai ficando cada vez mais claro na cabeça. Né? Repete, vai ganhando a adaptação dos movimentos. Né? O físico fica cada vez mais forte para executar os movimentos. Quando a bola chega, você consegue raciocinar mais rápido, porque você já sabe onde os companheiros estão, e aí começa a fazer a bola andar um pouco mais rápido. É tempo de trabalho, repetição, né? E isso vem acontecendo. Agora, precisa do resultado para chancelar. Nós tivemos um time desses 3 jogos que estava lá em cima e outros 2 que estavam embaixo. Graças a Deus ganhamos 3. Agora vamos pegar 2 carnes de pescoço, né, fora de casa. Temos que seguir firme e forte no nosso comportamento, né? Trabalhar muito forte, muito sério e buscar o resultado. A gente saindo desses 2 jogos com resultados importantes, a gente começa a firmar cada vez mais dentro do grupo, né? Esse campeonato vai andar muito ainda, e a gente tem que permanecer no bloco de cima, para quando faltar aí de 12 a 15 jogos, aí tem que acelerar, para chegar na frente e lá no final tá dentro. Até chegar nesse número aí, nós temos que estar ali com um comportamento 3, 4, no máximo 1 ponto de diferença, 2 pontos de diferença, correndo ali. Aí depois tem que firmar e tem que tentar abrir. Esse é o campeonato da Série B, difícil, competitivo, dia após dia, muito competitivo. É o que eu falo sempre, muitos jogadores de Série A hoje jogando Série B, porque o cenário da Série A entrou para o mercado muitos estrangeiros, e os jogadores que ocupavam seus espaços lá, vão perdendo espaço lá, vão vindo para onde? Para a Série B. Aí sobe muito o nível da Série B também, né? E assim é o futebol brasileiro. Boa noite, Guto e Yasmin Barros na Coruja. Bom, a vitória foi magra, mas muito importante para o Cuiabá, que consegue a 3ª vitória seguida na Série B. Teve algumas chances antes de fazer o gol, para tentar um placar mais elástico ali na partida. Eu quero saber, até o gol,
qual foi a maior dificuldade que o Cuiabá enfrentou para conseguir a vitória e como você analisa o desempenho da equipe nessa partida que hoje o Cuiabá consegue ficar na 3ª posição na Série B e no G4, né, garantindo o acesso. Não, eu acho que a gente teve o controle do jogo, né? A gente enfrentou uma equipe que veio defender e tentar surpreender num contra-ataque. Nós controlamos os contra-ataques deles. Se a gente não tivesse controlado, eles tinham finalizado muitas vezes e não conseguiram. Nós conseguimos, às vezes, em igualdade numérica, temporizar, fazer a nossa defesa, os jogadores retornarem e trabalharem ainda defendendo, impedindo eles de chegar com uma qualidade maior, né? E isso foi muito positivo. E quando a gente tinha a bola, nós trabalhamos, mexemos a bola, entramos por dentro, entramos por fora e faltou o quê? Faltou o gol, faltou o complemento, de repente o último toque, às vezes o penúltimo, né? Mas faz parte do jogo, faz parte do processo. E importante é não ter desistido, né? A situação de não estar marcando o torcedor brasileiro bota sempre obrigação, né? Obrigação por quê? Porque nós estamos no G4 e o outro está lá embaixo. Mas é 11 contra 11, a responsabilidade é a mesma, jogadores de qualidade do outro lado. E uma equipe que já saiu e empatou fora de casa, se eu não me engano, jogos importantes contra adversários que estão lá em cima. Então é um time perigoso também. Você não pode relaxar, você tem que o tempo todo acreditar e buscar o resultado. Eu acho que um dos grandes feitos foi não ter desistido, ter brigado até o final. Mudamos algumas coisinhas, um detalhezinho de posicionamento, até que nós achamos o gol, né? Sem perder o controle da partida. A ansiedade começou a vir, mas ainda assim, né, com 3 meninos na equipe, aí nós conseguimos achar o gol ali, né, e foi muito bom. Um gol que premiou o que a gente vem fazendo, vem trabalhando, principalmente esses jogadores que trabalham muito forte, dia após dia na semana aí, e vem buscando os resultados e eles vêm acontecendo. Professor André Silva, canal Jogando em Casa Dourado. Uma pergunta sobre o Ataíde, né, que ocupou a posição ali do Sander, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa mudança aí com ele e falar um pouco sobre isso também dos meninos que entraram, né? Então, o Ataíde é direito, né? Mas muito disciplinado, muita entrega, muito focado e fez uma partida muito interessante, contribuiu bastante. A gente já esperava que ele não conseguisse terminar o jogo, porque eu acho que foi a primeira partida que ele começou como titular. A maioria ele entra 20, 30 minutos, hoje ele jogou acho que 60, 70. É totalmente diferente. Por mais que esteja com ritmo, treinando, é diferente. Ele jogou o tempo todo dando piques de 40, 50 metros. E produzindo, fez bons cruzamentos, né? Eu acho que isso é o mais importante. E nos ajudou bastante, né? E depois os meninos que entraram, o Marcelo entrou com personalidade, né? O David já vem entrando vários jogos muito bem. Tivemos a estreia do Safira, seguiu dando consistência ofensiva ali, brigando bastante. Parabenizei o Mineiro pelo comportamento profissional. O Mineiro merecia esse gol, porque saiu da equipe, não se entregou em momento algum, um cara muito cabeça boa, um líder positivo dentro do grupo. Tanto é que o time todo estava vibrando com o gol dele. Por quê? Porque é um cara fantástico no dia a dia, trabalhador ao extremo, e já nos ajudou em 2 jogos, decidindo jogos, né? O gol contra o Atlético, de cabeça, acho que foi o gol de empate, né? E hoje, eu acho que esse perfil de jogador merece ser premiado, sim.
E para mim, o Jadson hoje fez, talvez, sobre o meu comando, o melhor jogo dele. Por quê? Ele, nos jogos do Júnior, ele desequilibra. E hoje ele teve algumas jogadas que ele sempre fez no Júnior, nos ajudando aqui, e uma delas acabou junto com o Mineiro, né, executando assistência para o Mineiro e fazendo o gol. Eu acho que muito bom, parabéns a todos eles, parabéns àqueles que não entraram, pelo comportamento também de incentivo ao grupo. E é assim, nós precisamos de grupo para chegar. Boa noite, professor Guto Fagner, da TV Centro-América, do Globo Esporte. Professor, queria entender taticamente como o senhor buscou essa vitória, porque na minha leitura de jogo, o Derek Lacerda e o Juan Christian estiveram um pouco presos na marcação do Paysandu, e as funções deles dentro de campo poderiam ter sido invertidas. E esse trabalho do senhor à frente do Cuiabá é um trabalho que está se notabilizando pela variedade de jogadas e distribuição de gols, né? Mateuzinho já marcou, Lucas Mineiro, Bruno Alves, desde aquele trabalho do senhor Mojimirim, que o Hernanes foi artilheiro, né? É o trabalho que o senhor tem mais jogadores marcando dentro da partida, e eu queria entender o senhor trocou as peças, mas manteve essas duas peças no ataque na mesma posição. Quanto à variação de gols, eu acho que concordo contigo, que a gente não tem assim um definidor. Na Ponte nós tivemos o William Batoré, que foi artilheiro do Campeonato Paulista, o Hernani foi vice-artilheiro no Mogi, tivemos outros tantos aí, na Chapecoense, o Bruno Rangel, enfim, tivemos vários jogadores, o Regis na Copa do Nordeste com o Bahia, enfim, o Hernani e o Guilherme no acesso do esporte. O Hernani foi até nos últimos 3 jogos que ele machucou, ele tinha 14 gols, aí o Guilherme ultrapassa ele e se torna artilheiro da Série B. Nós tivemos, graças a Deus, o privilégio de conseguir contribuir, e eles contribuir com o nosso trabalho também, né? Trabalho de 2 vias, né? A gente para com eles para com o nosso trabalho, com o trabalho do grupo. A situação hoje, você falou, eles ficaram presos, mas o Juan achou situações para o Derek entrar, tirou do goleiro e acabou o cara tirando em cima da linha. O Juan cruzou bolas muito boas, ele, Matheus. São os movimentos. A gente precisa criar situações de dúvida na linha defensiva. O time dele jogou com uma linha de 5. E mesmo assim nós conseguimos achar os espaços para entrar em cima da defesa deles, né? No final do jogo, o que mudou? O que mudou que com o Max, porque o Max tem uma finalização de fora da área muito boa, ele estava jogando um pouquinho mais de frente, né? Vindo um pouquinho mais de frente na aproximação com o Juan Christian, com o Mateuzinho, e no momento com o Edu, às vezes buscando passes diagonais para o Derek e para o apoio do Léo, né? E com a entrada do David, o David não tem uma característica muito parecida com o Derek. Além de ser pé direito, o David é mais ponta de lança, é mais o cara que joga próximo do centroavante, né? Então, como a gente não queria mexer no entrelinhas, e eles estavam nos oferecendo uma condição de saída de bola só com 4, não precisando ser 3 mais 2, a gente empurrou o David e em vez da gente fazer 4-1, nós fizemos 3 quase, porque nós fizemos uma linha de 6 em cima dele, né? Sendo que na aproximação estavam os dois do entrelinhas, que era o Derek e o Juan, e a aproximação
do David. Desculpe, o Juan já tinha saído, tinha entrado o Jadson, desculpe. E lá dentro já tinha o Safira, e o Matheus estava lá em cima e o Marcelinho estava lá em cima. Então nós fizemos 6 em cima da linha de 5 deles. E numa dessas nós conseguimos criar o espaço aí e fazer o gol. Boa noite, professor. Boa noite, professor Guto. Lucas, da Rádio CBN Cuiabá. Professor, no pré-jogo, o presidente Cristiano Dresch, ele comentou a respeito de reforços. Ele falou de meio campo, meio atacante, certo? O senhor falou agora que no final do campeonato, funilando os últimos 12, 15 jogos, vai pegar realmente onde o filho chora e a mãe não vê. Hoje, a deficiência foi na lateral esquerda, que você acaba colocando um lateral direito no lugar do Sander, que está machucado. A lateral esquerda é uma preocupação. E outra pergunta é o seguinte: você chama o Lucas Mineiro vem, logo depois ele volta, e aí o senhor chama ele de novo e coloca ele em campo. Nesse momento, foi mais uma questão de staff ou feeling do técnico em achar o gol do Cuiabá? Quando a gente tem a sorte de mudar, né, a gente é o bestial, né? Quando a gente erra, a gente é o besta, né? Então, a gente percebia que a gente precisava botar um pouco mais de vigor, né? Denilson fez uma partida fantástica. Naquele momento eu precisava um pouco mais de movimentação, de energia. Só que eu tinha dúvidas em relação a 2 ou 3 jogadores que estavam ainda em campo. Se eu mudo, aí eu posso complicar a minha estrutura. Então eu tinha que trocar, ver como é que seria o comportamento para depois mudar de maneira pontual. E foi isso que aconteceu. A gente atrasou um pouquinho a entrada do Mineiro, mas mudou de maneira pontual e graças a Deus deu tudo certo. É isso. Sorte também. Então, talvez o Cristiano tenha esquecido de comentar alguma coisa a respeito, né? Sobre jogadores, eu gosto sempre que ele fale, né? E, então, talvez ele tenha esquecido. A gente sempre vai buscar, e ele tem buscado muito, trazer jogadores que possam realmente agregar. Não adianta trazer qualquer um, né? Nós temos aí os meninos também que vão ganhando cancha, vão passando pelo crivo da responsabilidade e vão ajudando, e daqui a pouco, quem sabe, alguns aí não incorporam a ponto de começar a cobrar dentro de campo uma condição de titularidade ou coisas assim. Só vamos ter essa condição, saber dessa condição, colocando, como nós colocamos hoje. Colocar quando o time está ganhando 2-0, 3-0, aí agrega, mas não agrega tanto. Agora, hoje, na condição que jogaram, que entraram, agrega. E mostra quem tem personalidade e quem não tem. Guto, sabe-se que o Cuiabá foi rebaixado no passado muito pela campanha que fez em casa, né? Sendo o pior mandante dentre os 20 clubes do Brasileirão. E esse ano está totalmente diferente, né? 6 jogos, só perdeu pro Operário do Paraná aqui. Ao que você dá essa mudança de paradigma e a importância, né, de ter um fator casa? Cara, é assim, ó. Dentro de um trabalho, se você quer ter o acesso, o fator casa é preponderante. Então isso é uma coisa que os próprios jogadores já se cobravam, né? Os que permaneceram do ano passado para esse ano, que tinham que ter um comportamento diferenciado em termos de jogos dentro de casa e até fora. E, lógico, a gente, pela experiência que a gente tem, a gente também trabalha em cima. Eu acho que não sou eu, não é só os jogadores, eu acho que é o clube, comandado pelo presidente, que tem essa visão, né? Tem essa visão. Aí, o acontecer é fruto de como você está gerindo toda essa situação. Eu acho que a gente teve avanços importantes em termos de grupo, e o que vai acontecer pela frente aí
depende desse amadurecimento que está ocorrendo dentro do grupo. Então, vamos trabalhar para dia após dia a gente engrossar o caldo aí para que a gente chegue forte na reta final.